Uma boa taça de vinho ou espumante sempre cai bem na hora de comemorar. E para a gente falar um pouco mais sobre esse universo, a gente bate um papo com Luciana Salton, que é a diretora executiva da Vinícola Salton. Tudo bom, Luciana? Tudo bem, Alisson. Luciana, que balanço a Salton, que tem mais de 100 anos de mercado, faz de 2018? Sem dúvida foi um ano bastante difícil, complicado. O setor vem de alguns anos de quebra de safra de uva, onde a gente perdeu 65% do insumo, a falta de perspectiva econômica que fazia com que a procura pelo vinho, pelo espumante caísse, o consumo caiu bastante no ano passado. E o ano tem se mostrado melhor, né? Ao longo dos meses nós fomos percebendo um pouquinho mais de otimismo, sentindo tanto o varejo quanto o consumidor com um sentimento de prosperidade, com mais perspectivas. E a aposta em rótulos premium continua sendo uma estratégia da companhia? Olha, produtos premium são sempre muito importantes e bem-vindos dentro da vinícola, porque é a chance que a gente tem de mostrar para o brasileiro o terroir. Como é que essas uvas se aclimatam, como é que elas se desenvolvem, quais são as características que essas varietais vão apresentar, como eles se comportam dentro de uma garrafa de vinho. Mais do que isso, só de pensar naquela questão de categoria premium, nós temos que pensar no consumo do vinho. Então, assim, a Salton aposta muito no consumo do vinho e do espumante no Brasil, porque nós sabemos que isso é uma cultura que quase não existe, baixíssima. A gente tem estatísticas que um brasileiro toma, em média, 2 litros de vinho per capita ano. Essa não é a minha realidade, talvez não seja a sua, mas isso vê quanto é que as pessoas ainda desconhecem e não consomem. Então a Salton busca sempre apresentar para o consumidor brasileiro o melhor produto, com características, com frescor, que seja fácil de beber, para que as pessoas se acostumem e incorporem esse hábito. E você acredita que o brasileiro ele já está sabendo reconhecer qual é um bom vinho? Vamos separar esse universo, né, para não ficar tudo no mesmo balaio. O brasileiro reconhece o espumante brasileiro como um excelente produto. E isso a gente tem a certeza e confirma com os dados de que assim, 80% do espumante consumido no Brasil é brasileiro, né? Que bom. Então essa daí é uma boa notícia, e desse mercado de brasileiros a Salton tem 40% de market share. Dentro da parte de vinhos, que é o maior volume, ainda a gente tem uma presença muito maior dos importados. 93% do mercado de vinhos é de vinho importado e 7% apenas do vinho brasileiro. Então, eu acho que isso se deve muito ainda à falta de conhecimento do consumidor, um certo preconceito pelo desconhecimento, porque quando você prova e vê que é um vinho bom, agradável, fácil de beber, correto, você acaba tirando esse sentimento. Então eu acho que o brasileiro reconhece o espumante, está começando a tomar vinho, mas que é um mercado que tem muito a crescer e que a Salton aposta nesse desenvolvimento e no aprendizado, né, da nossa população da cultura do vinho. Isso faz com que o mercado todo cresça. E para quem não sabe, a Salton não produz só vinhos, existe uma série de outros produtos, certo? Dentro de uma estratégia da empresa, a gente vai pela diversificação dos produtos, né? Então, nós temos um faturamento, um volume bastante expressivo dos vinhos, espumantes. Depois a gente faz um segmento de não alcoólicos, que estão sempre ligados até o momento com a uva. Então, nós temos o suco de uva integral e a linha de chás, Grape Tea, que tem, além de chá, ela compõe suco de uva, então é realmente um produto inovador, nós somos pioneiros nessa categoria. E temos o destilado, que corresponde a uma unidade de negócio da empresa aqui em São Paulo. Dentro dessa unidade de negócio, nós há mais de 60 anos produzimos o conhaque Presidente, que é bastante tradicional. Sim. E justamente no momento de analisar, olhar o mercado e rejuvenescer a marca, a gente lançou a vodka Vorus e agora colocamos no mercado uma linha de malte e whisky saborizado, que é o Digníssimo, que também agora já traz um gin na sua categoria. Então, esse é o portfólio que a gente trabalha, ele é bem misto e pensando assim, na rentabilidade, a gente tenta dividir, fatiar, né, o nosso faturamento dentro dessas 3 unidades.
e trazer cada vez mais inovação para o mercado em todas essas categorias que nós atuamos. Ou seja, a Salton traz bebidas para todos os gostos. A Salton é uma indústria de bebidas, né, e que realmente tem e faz esse propósito. A gente fez uma reestruturação de marca recente, onde a gente traz uma marca conceito, que é a Domênico. Então é a primeira vez que também uma vinícola brasileira, dentro da sua estrutura, se propõe a fazer produtos bastante diferentes, laboratoriais a gente chama, mas que queira realmente quebrar com as regras de uma enologia muito tradicional, né? Permita se arriscar e acertar e errar nessa situação. A gente mantém a linha de vinhos de Salton, vinhos espumantes Salton, com alta qualidade, com história, bem tradicionais, como nós temos, e também incorporamos produtos mais jovens no portfólio. A gente olha para essa linha de não alcoólicos aí como uma tendência de mercado. Sim, com né? certeza. Então, olhando o que o jovem quer, o que os pais esperam de um consumo para o filho, e também aí o jovem propriamente dito, né? Aí nas suas festas, no seu modo de consumo. E como é que vocês trabalham a comunicação e o marketing desses mais de 60 produtos? Essa é uma missão difícil, né? Nos últimos anos a gente tem tido consecutivamente algumas reduções de budget, mas nós buscamos ser assertivos e entender quem é o público e o que precisa ser feito e comunicado, né? Então, quando a gente olha na parte de estratégias de vinhos espumantes, nós comentei do baixíssimo consumo de vinho e espumante no Brasil. Sim. Então aqui a gente realmente precisa olhar esses consumidores novos, inexperientes, e abrir o universo para eles. Onde muitas vezes acontece isso? Acontece no ponto de venda, acontece em palestras, em degustações, em cursos, que a gente teve uma ação recente, que são aulas públicas em shoppings, centers, que justamente busca captar o consumidor, fazer com que ele deguste o produto e que a gente possa falar um pouco mais, fazer com que ele se sinta introduzido nesse universo. Porque a gente acredita que essa educação, né, primeiro do vinho, esse contato direto, faz com que a pessoa tenha um pouco menos de receio e fique mais à vontade para consumir vinho, porque as pessoas têm ainda bastante receio. E a marca também ela teve presente nessa última edição do MasterChef, certo? Ela foi uma ação muito bacana, mostrando uma categoria de espumantes que são os champenois aqui no Brasil, e a gente teve uma aceitação maravilhosa, uma repercussão muito boa do programa. Então, assim, sem dúvida nenhuma, essa ação, por exemplo, do MasterChef é uma maneira de mostrar para o brasileiro os produtos do Brasil. Com certeza. Né? Então é isso que eu falo, essas chancelas, né? Esses momentos, as pessoas consumindo, degustando, dão a credibilidade para o consumidor que ele quer e a segurança que ele precisa sentir para consumir um dos nossos produtos. E quais são as perspectivas para 2019? A gente espera que 2019 tenha um crescimento também, apostamos aí cerca de quase 15% no aumento de faturamento. Está grande. Consolidar cada vez mais a marca Salton dentro do mercado, fazendo com que a marca seja cada vez mais representativa, o brand awareness esteja presente e que a Salton seja uma referência de produtos. Eu digo sempre também, quando a pessoa chega numa gôndola e vê ali 1.300 rótulos e não sabe o que pegar, eu falo, se achar um que tem a marca Salton, pode pegar e tranquilo, porque a nossa missão é realmente essa, levar o melhor produto da nosso terroir, da nossa região para o consumidor. Luciana, super obrigado pela sua atenção, adorei conhecer um pouco mais a Salton. Que agradeço, Alisson, prazer estar aqui. A gente vai continuar de olho nas novidades da Salton e você continue conferindo as principais notícias da indústria da comunicação pelo site do próprio Marc. Afinal, aqui a gente tem história.